nome do Pai, que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe. Eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém, Fiat. Tema do dia 2, volume 11, trecho 109. Dor da Santíssima Virgem pelo flagelo da guerra. Encontrando-me no meu estado habitual, encontrava-me fora de mim mesma, junto com a Rainha Mãe, e pedia-lhe que se interpusesse diante de Jesus para fazer cessar o flagelo da guerra. Dizia-lhe: Mamãe minha, piedade, de tantas pobres vítimas, não vê quanto sangue, quantos membros destroçados, quantos gemidos e lágrimas? És a mãe de Jesus, mas também nossa, portanto cabe a ti pacificar os teus filhos. E enquanto lhe implorava, ela chorava, mas apesar de chorar, parecia inflexível, né? Que era necessário os castigos. Necessário era para que se convertessem, né? Porque apesar dos pesares, a criatura também se mantém, ou ainda acaba por ficar ainda com os corações mais duros, né? Mais obstinados. És a mãe de Jesus, mas também nossa, portanto cabe a ti pacificar os teus filhos, mas também querer, né, a correção, para assim a conversão e salvação. Enquanto ele implorava, ela chorava, mas apesar de chorar, parecia inflexível. Eu chorava também e continuava rogando pela paz, e minha querida mamãe me disse: Minha filha, a terra ainda não está purificada. Sim, que exatamente, e até hoje, né, assim estava. Em 1915, hoje em 2024 está ainda pior. A terra ainda não está purificada. Os povos se mantêm endurecidos e, além disso, se o flagelo termina, quem salvará os sacerdotes? Quem os converterá? Se o flagelo termina, quem salvará os sacerdotes? Quem os converterá? Então é a condição do povo de Deus também que vai levar os sacerdotes a deixar o mundo com suas paixões, com seus apegos e se ocupar daquilo pelo qual eles se consagraram a ser, né? O pastor das almas, né? Aquele que guarda os rebanhos de Deus. Né? Obstinando eles, então, né, no seu amor próprio, né, como o escândalo do padre lá, que tem apartamentos na praia, desvio de dinheiro e tudo mais, né, e tantas posses, tantas coisas no seu nome, né, enfim. Então, ao não se ocupar daquilo que deve, passa a se ocupar de outras coisas. É aquilo que foi dito, né? Quem não se enche de Deus, vazio não fica. Então, estando em meio aos castigos, eles se veem na obrigação e eles têm o conhecimento, né, de que tal condição está, então eles devem se ocupar, né, do zelo, do cuidado das almas, né, porque quanto estrago uma guerra faz, né, famílias destruídas,
né, toda atinge a todos as realidades, ninguém fica fora. Então a importância deles ocuparem o seu posto. Se a guerra termina, né, se os flagelos terminam, quem salvará os sacerdotes? Né? Nem é só apenas da guerra, mas de todos os flagelos, como houve a pandemia, como há inúmeras situações. Se os flagelos terminam, quem salvará os sacerdotes? Quem os converterá? A veste que em muitos cobre suas vidas é tão deplorável que os mesmos leigos têm repugnância de aproximar-se deles. É bem isso. Porque a preocupação de muitos está onde? Na política, né? Na reforma, na bela reforma que precisa ser feita na igreja. Né? É só status, é luxo, é riqueza. E o zelo das almas está onde? O atendimento às confissões é restrito. Tem que marcar a hora e assim mesmo chega no horário, muitas das vezes. A secretária liga dizendo que o padre não vai poder atender, né? Mas constantemente tem aí encontros administrativos, né? Para tratar de situações administrativas. E as almas, e as almas. As homilias, uma, em alguns aí, até o bispo aqui mesmo, na nossa diocese, emitiu, né, uma nota que o púlpito, o altar da igreja é para ser usado para o sacrifício da Santa Missa e não para shows e para nenhuma outra coisa. O altar não é palco. Então, o que ele quer dizer com isso, né, é exatamente referente a esse trecho. Sim, o bispo cortou devoções, cortou o cervo de Jericó, cortou novenas que não seja da padroeira para se fazer apenas a novena do padroeiro, o padroeiro da paróquia. Né? O que o bispo quis dizer com tudo isso? Né? Que está perdendo, tá? As pessoas estão rezando, sim, as pessoas estão rezando, mas o que está por trás? A veste que em muitos cobre suas vidas é tão deplorável que os mesmos leigos têm repugnância de aproximar-se deles. Uns obstinam-se ainda mais na desculpa também que eu não vou me confessar com o padre não, que o padre é mais sujo que eu. Olha os escândalos que têm acontecido por aí. Aí muitos, né, com desconhecimento, a ignorância, generaliza. O padre X é assim, então já acha que todos o são da mesma forma. Então, vamos rezar, vamos rezar. Diz Nossa Senhora, vamos rezar. Vamos rezar pela conversão deles e não ficar criticando-os, mas rezar para que ocupem o seu lugar, aos quais se consagraram a Deus, né, numa vida de pobreza, de simplicidade, né, de desapego, né, como vai dizer lá no volume 10, o trecho que diz, né, o apego às famílias, o apego às riquezas, né, os tem deteriorado, né, e não ocupando o seu posto, que é o zelo das almas,
É como o Padre Ricardo uma vez disse, a batina é preta para mostrar ao sacerdote que ele não vive mais. O padre está morto, né? Aquele CPF, aquele homem, para ele mesmo está morto. A vida dele é para Deus, é para o zelo das almas. Né? O pastor, o pastorear as ovelhas de Cristo. Né? E nada mais, e não ficar aí, né, sendo artista. Arrecadando e arrecadando e arrecadando dinheiro, como um vídeo que me mandaram, em que um pobre senhor doou um pacote de feijão para a festa que estava tendo na igreja, um pacote de macarrão. Saiu até nos jornais, fizeram questão de mostrar os jornais. E o padre leiloou esse pacote de macarrão. Né? Colocou numa cesta, embalou, né, como uma cesta, né, muito bonita e tal, e foi leiloado esse pacote de macarrão. E se não me engano, esse pacote de macarrão saiu por quanto? Esqueci o valor. Mas foi um valor assim exorbitante. Ele só ficou abaixo de uma vaca que foi leiloada. Acho que é coisa de 12, 15 mil reais, alguma coisa assim. Ou mais. Eu sei que, enfim, essa festa arrecadou 200 e tantos mil. E segundo o padre, eles precisam de 350 mil para a construção da igreja. Então, enfim, vamos rezar. Vamos rezar pelos nossos sacerdotes, porque tanto precisam de orações. Que é como está escrito, né? Fere o pastor e as ovelhas se dispersarão. Então há uma guerra, uma luta espiritual muito grande, travada, né, no mundo espiritual pela a queda dos sacerdotes, mas né, muito maior é o que está com nós, que está na igreja, do que o que está no mundo. O que falta, de fato, é as orações. Uma vez que não há as orações, há então os flagelos, como Nossa Senhora disse. Se terminar os flagelos, quem salvará os sacerdotes? Quem os converterá? Como disse, ela chora, mas é inflexível. Ou seja, precisa continuar. A fim de que sempre tenha a matéria, né, a ocupação para se dedicarem ao serviço de Deus e não de si mesmos. Então, sobra, né, para toda a humanidade, uma vez que toda a humanidade também é culpada, não só os sacerdotes, mas a cada um, né, a cada um. Volume 11, 310. As almas que vivem na divina vontade são outros Cristos, e estes obtêm misericórdia. Então, aqui já vem, né, a resposta. As almas que vivem na divina vontade são outros Cristos, ou seja, que também não vive para si, mas para a glória de Deus e também a salvação das almas, que era a vida que Jesus viveu quanto em sua humanidade. E estes obtêm misericórdia. Nesta manhã sentia tal compaixão pelas ofensas que Jesus recebe e por tantas pobres criaturas que têm a desventura de ofendê-lo. Nesta manhã sentia tal compaixão pelas ofensas que Jesus recebia e por tantas pobres criaturas que têm a desventura de ofendê-lo, que quisera enfrentar qualquer pena
para impedir a culpa e rezava de coração. Se posicionar mesmo, né, como esse escudo para Jesus, reparando, rezando e reparando de coração, a fim de que as ofensas não cheguem ao coração dele. Né? E portanto, meu Deus do céu, a necessidade dessas verdades serem conhecidas, né? A ocupação que devemos ter em tornar essas verdades conhecidas, amadas e vividas. Primeiramente, na nossa vida e a divulgação para que se concretize também na vida dos outros, a fim de que com os conhecimentos dessas verdades, deixemos de viver para nós mesmos, ocupado de nossos interesses, nossas coisas, né, aos quais se ocupam tanto. E por isso, como o flagelo anterior, o trecho anterior diz, os flagelos são necessários porque a terra não está purificada ainda. É necessário nos é os flagelos, porque a terra do nosso coração não está purificada, não está totalmente desapegada. Ainda há muito que desapegar e se ocupar, né, do ofício que nos tem sido dado. Enquanto estava nisso, o bendito Jesus veio e parecia que tinha as mesmas feridas do meu coração, mas quanto maiores, e me disse, fere, dói em nosso coração ver determinados irmãos na condição que se encontra. Rezamos e reparamos Jesus por eles. E diante disso, como ela diz, vem Jesus. Enquanto isso, estava nisto, o bendito Jesus veio e parecia que tinha as mesmas feridas do meu coração. Porque a nossa dor, as nossas feridas, são as dores e feridas dele. E claro, nosso coração são mínimas. Como ele diz em certa parte, né, de 10 eu te dou 5. Né, as dores, a graça de me reparar, de sofrer por 5. Então ele não derrama toda, não compartilha todo o seu sofrimento com a criatura, até porque a criatura não suportaria. Mas mediante também, aqui está no volume 11, conforme se cresce, são 36 volumes, conforme se cresce no conhecimento, mais consciência se tem e maior a dor. Quanto mais se conhece, quanto mais se ama, mais sofre, mais sente a dor da ingratidão dos outros. Então, quanto maiores as feridas do coração dele. E me disse, minha filha, minha divindade ao fazer sair a criatura, ficou como ferida por meu próprio amor, por amor a ela. E esta ferida me fez descer do céu à terra e chorar e derramar meu sangue. Chorar e derramar meu sangue. E fazer tudo o que fiz por amor à criatura. Agora a alma que vive em minha vontade sente ao vivo esta ferida, minha como se fora dela. E chora e reza e gostaria de sofrer tudo para pôr a salvo a pobre criatura. E para que esta minha ferida de amor não seja
recru recrudescida pelas ofensas das criaturas. Recrudescida significa agravar-se ou exacerbar-se, né. E chora e reza e gostaria de sofrer tudo para pôr a salvo a pobre criatura, e para que esta minha ferida de amor não seja agravada, né, exacerbada pelas ofensas das criaturas. Ah, minha filha, estas lágrimas, orações, penas, reparações, adoçam minha ferida e descem em meu peito como joias fúlgidas, que me glorio de tê-las sobre meu peito para mostrá-las a meu Pai, para incliná-lo à piedade das criaturas, né. Ele já não trabalha sozinho, mas ele tem outros irmãos que, unido a ele, como ele disse, reza, chora, sofre, repara por aqueles outros, né. E aqui até em atenção, né, com conhecimento aqui do orvalho benéfico, a fim de que o Pai se compadeça e derrame o orvalho benéfico sobre os corações, e encontrando neste nestes tais disposição, possam verdadeiramente se converterem, se voltarem a Deus, né, abandonarem a má vida, a má conduta, o pecado, e se voltar a Deus, né, sair da obstinação, da escravidão do pecado, né. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né, como foi dito. Então, continuando do trecho anterior, necessário vos é os castigos, necessário vos é os flagelos, porque é na dor, né, é no leito ali de um hospital que muitos reconhecem o nada que é, e o quão dependente de Deus é, e o quão ingrato foi ao longo da vida, né. Então necessário vos é os castigos, como diz, ainda que desconjunte o homem exterior, mas que se salve a alma, né. Destruindo o corpo pode ser refeito, né, na ressurreição, mas se perdendo a alma, se perder a alma, nada mais pode ser feito, nada mais pode ser reconstituído. Como disse na homilia, né, na palestra de um padre, né, não chegaremos ao céu, né, lindos, gloriosos, mas chegaremos lá, né, materialmente destruídos, né, fisicamente, humanamente destruídos, porque a prioridade são as almas e não o corpo. E o que se vê hoje, o cuidado exacerbado, né, exagerado da matéria, do corpo, né, o cuidado exagerado para com o corpo e o abandono da alma, né. Por fora, bela viola, como se diz, né, mas por dentro uma total podridão. Até porque o zelo para com o corpo é justamente, né, para viver uma vida promíscua, né, uma sexualidade desregrada, né, para viver na obstinação do pecado. Portanto, almas mortas, homens e mulheres zumbis, né, que se mantêm ainda pelo hálito de vida que Deus, em sua misericórdia, os fornece, mas a alma espiritualmente está morta há tempos. Né? Se não está, está em agonia, está agonizante, devido à obstinação, né, do pecado que vive.
Portanto, como diz o trecho anterior, necessário vos é os flagelos. Nossa Senhora chora, também choramos a triste condição da humanidade, mas necessário é permanecer inflexível, né? Fiat seja feita, Senhor, a tua vontade, a fim de que cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvos, né? Conheçam a sua divina vontade e nela vivam, abandonando todo o mundo, a terra, né? O demônio, a cumplicidade com as trevas, abandonando o amor próprio, a autossatisfação, o querer ser como Deus, né? Abandonando a vida a qual a serpente, né, ensinou a nossos primeiros pais, né? Não servirei, né? E se dedicando e passando então a se dedicar a Deus. Né? Assim que entre elas e eu, continuando, desce e acende uma veia divina que lhes vai assumindo o sangue humano. E quanto mais tomam parte em minha ferida, em minha própria vida, tanto mais esta veia divina se aumenta tanto de tornar-se elas outros tantos Cristos. E eu vou, repetindo ao Pai, eu estou no céu, mas há outros Cristos sobre a terra, que estão feridos com minha mesma ferida, que choram como eu, que sofrem, que rezam e etc. Portanto, devemos derramar sobre a terra nossas misericórdias, né, a outros que compreenderam, né, e que se posicionam em seus postos, né, aos seus postos de filhos e filhas amados de Deus, que correspondem ao nosso amor e que anseiam para que seus outros irmãos o conheçam e se dediquem a esta vida, né, de correspondência a nós, né, Jesus, ao Pai. Né? Então, há neles a minha mesma vontade, a minha mesma dor, a minha mesma ferida, como ele disse. Né? Estão feridos com a minha mesma ferida, que choram como eu, que sofrem, que rezam, etc. Portanto, devemos derramar sobre a terra nossas misericórdias, a fim de que todos cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvos, né? E se posicionem, né, em seu posto, né, que retornem ao propósito a qual foram criados, né, se estabeleçam em seu lugar devido, se ocupando daquilo para o qual foram criados, né, para conhecer e amar a Deus, né, não para ser Deus de si mesmo. Né? Então, conhecendo e amando e correspondendo a Deus, a ordem é estabelecida e a paz reina. Né? Como Jesus disse, são outros Cristo, tornamos-nos outros Cristo, trabalhamos com Ele, a fim de que o amor, a misericórdia de Deus se estenda por sobre a terra e alcance a todos. Ah, sim, só estas almas que vivem meu querer, que tomam parte em minha ferida, me assemelham na terra e me assemelharão no céu, com tomar parte na mesma glória de minha humanidade. Então, liberdade é estarmos fixos nele, fundidos a ele, a viver para a glória dele. E a cada ato, a cada situação, cada acontecimento ser para a glória dele, né? Nos reconhecermos e nos posicionarmos como estes filhos amados, a qual Deus tem em nós todo o agrado, porque vê em nós a mesma vida de Jesus. E o que foi a vida de Jesus, senão oração, reparação, entrega, doação, amor, correspondência,
e fiel amor ao Pai, fidelidade ao Pai e obediência ao Pai. É fato este que, como diz, deu a ele o nome que está acima de todo o nome, a qual todo joelho se dobra. E o que são os filhos do Pai? O que Jesus o foi. O que Ele quer de cada um de nós, que ocupemos o nosso posto e vivamos para Ele, por Ele, com Ele, nele, para a glória de Deus Pai, assim na terra como no céu. Amém, Fiat. Deus abençoe a todos. Muda, Senhor, a chave do nosso coração, que não só compreendamos, mas vivamos as suas verdades, desapegados de nós mesmos, de toda a realidade humana que nos rodeia. Amém, Fiat. Fiat, Fiat, Fiat.